Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro, a uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Hoje é dia 31 de maio, o último dia do mês, às 10 horas e 2 minutos, um pequeno atraso técnico aqui. O YouTube não aceitou a transmissão na posição horizontal e eu estou sendo obrigado a gravar na posição vertical, mas tudo bem. Fora isso, superado isso, estamos ao vivo. Por favor, me informem que está tudo ok com o som do YouTube para a gente poder continuar. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estarmos juntos novamente. Esse é o canal Teologia Pé no Chão, um canal voltado a expor temas relevantes do ponto de vista teológico. E eu sou o Eliseu, professor, e o cara que produz o conteúdo desse canal. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Eu conto totalmente com vocês para a divulgação desse material, desse trabalho. Tudo aqui é gratuito para todos. Todos têm acesso a todo o material fica disponível no YouTube, em playlists, fica disponível também no Spotify, fica disponível por algum tempo no Facebook, porque o Facebook apaga os vídeos ao vivo, mas de qualquer forma eu estou aí disponível para responder perguntas, comentários, receber informações, contribuições. Tamo junto! Gente, neste ano eu estou compartilhando com vocês um curso chamado Teologia do Domínio e Movimentos de Base. O foco não é propriamente a teologia do domínio, embora eu vá falar desse assunto em todas as aulas, mas o foco é investigar aqueles movimentos que deram origem, que estão na base da teologia do domínio e que depois até deram continuidade à teologia do domínio. Os movimentos que eu apresentei até agora são propriamente movimentos de base. Os movimentos que eu vou apresentar no segundo semestre, certamente, na maioria, será movimentos que deram continuidade à teologia do domínio, deram corpo, deram força à teologia do domínio. Então, já apresentei para vocês a teologia, o movimento carismático, o movimento Palavra da Fé, o movimento pastoreio. Que mais? O ano passado apresentei Filhos Manifestos de Deus e Chuva Tardia. Aqui apresentei ainda o nacionalismo, a identidade cristã, o sionismo e, por último, apresentei o reino agora. E hoje começo com vocês um novo movimento, o movimento do reconstrucionismo cristão. Deixe-me ver aqui o pessoal do YouTube se está tudo certo e aí vamos ao trabalho. Deixe-me ver se está tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Opa, deixa eu desligar o som aqui. Pessoal do Facebook, ok. Pessoal do YouTube, ok. Então podemos ir ao trabalho. Bom, como eu estava dizendo, hoje eu começo com vocês um novo movimento, o movimento do reconstrucionismo cristão. Recapitulando, a teologia do domínio é formada por dois troncos principais, ou dois conjuntos principais. Um conjunto é o Reino Agora, que é um movimento evangelical pentecostal, e o outro movimento, o outro conjunto, é o reconstrucionismo cristão de origem calvinista, neocalvinista ou reformado. Esses dois conjuntos surgem mais ou menos independentemente e são articulados aí por volta dos anos 80. Eu vou falar disso mais para frente quando falar
por 2 ou 3 domingos, especificamente sobre a história da teologia do domínio. Esta articulação que resulta propriamente na teologia do domínio foi um trabalho feito intencionalmente para alcançar a unidade, a harmonia entre os dois conjuntos, que são teologicamente divergentes, mas que foram articulados em torno de objetivos comuns. Então, aquelas divergências teológicas que há entre calvinistas e arminianos, por exemplo, a respeito da escatologia, da salvação e etc., da predestinação, foram, por um tempo, deixadas de lado para que eles pudessem trabalhar, então, aquilo que é convergente entre eles, especificamente os objetivos políticos. Bom, vamos lá então ao reconstrucionismo cristão. Primeira coisa, o reconstrucionismo, vamos entender essa palavra. Essa palavra dá uma ideia, ela é derivada de reconstrução, né? E ela então dá uma ideia de reconstruir algo que estava construído e foi destruído. Então preste atenção, ó, reconstrução, construção, destruição. O que é que estava construído? A nação cristã. O que é que foi destruído e por quem? Quem destruiu a nação cristã? O humanismo, o secularismo, o comunismo. O que nós precisamos fazer então agora? Reconstruir a nação. Esse é um termo interessante, muito relevante para o que nós vamos estudar. Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que os Estados Unidos são uma nação cristã. Lembrem vocês lá das aulas sobre nacionalismo cristão. Parte de uma constatação de que a nação cristã está sendo destruída, portanto há inimigos ameaçando a nação cristã, destruindo a nação cristã. A situação da nação é atribuída a estes inimigos e então, diante disso, impõe-se uma tarefa à igreja, aos cristãos: reconstrução. Não basta mais agora a restauração ou a reforma ou o reavivamento. É necessário reconstruir. É importante pensar nesse termo porque ele indica uma radicalidade desde o seu próprio nome. Ele chega à conclusão de que a nação está destruída e que não há medida paliativa, intermediária ou moderada que possa resolver o problema que está diante da sociedade. A única solução é uma reconstrução. Estou insistindo nesse tema para a gente entender todo o desenvolvimento ideológico do reconstrucionismo. Antes de apresentar uma definição do reconstrucionismo, até agora eu expliquei o nome, né, a etimologia do nome, é importante também a gente lembrar ou saber que a palavra reconstrucionismo tem um eco, tem uma memória na cultura estadunidense. Por quê? Esta palavra foi usada após a Guerra Civil. A Guerra Civil Americana ocorreu entre 61 e 65 e provocou uma profunda destruição, traumas profundos nos Estados Unidos. E depois que a guerra terminou, em 65, o governo federal, a União, promoveu um grande projeto de reconstrução nacional, grandes investimentos na reparação dos danos da guerra. Portanto, a palavra reconstrução tem uma memória importante na história americana.
ela é chamada mais propriamente de reconstrução nacional. Então guarde essa informação. Uma outra memória da palavra reconstrução foi usada durante a campanha dos direitos civis, um século depois da Guerra Civil, depois da Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 60, 40, 50, 60, por aí, quando houve as grandes manifestações em favor dos direitos civis, como, por exemplo, as lutas contra o racismo de Martin Luther King. Nesta época também se usou o termo reconstrução, ou seja, é necessário reconstruir um país para todos. Então, todos devem ter assegurados os seus direitos humanos, os seus direitos civis, e isso implicava muito diretamente uma política de dessegregação racial. Quando esse termo vai surgir, então, agora, o reconstrucionismo cristão, fica claro que ele está propondo uma outra forma de reconstrucionismo. Veja, ele havia sido usado após a Guerra Civil, 100 anos antes, e estava sendo usado agora, nos anos 60, com respeito ao combate à discriminação racial e outras discriminações, a luta pelos direitos da mulher, pelos direitos LGBTs e outros, imigrantes e tal. E este movimento cristão calvinista vai adotar este termo com sua própria definição. Então, o que é o reconstrucionismo? Por isso eu vou preferir falar, a propósito, em reconstrucionismo cristão. Aliás, esse é o nome próprio, né? A gente fala reconstrucionismo, porque os outros dois tipos de reconstrucionismo não estão presentes na nossa memória. Então, se eu falo reconstrucionismo, especialmente nesse contexto, estou me referindo ao reconstrucionismo cristão. Mas, propriamente, deve-se falar reconstrucionismo cristão para diferenciar dos demais reconstrucionismo que estão na memória dos estadunidenses. Esse movimento foi fundado por um americano, por um estadunidense de origem armênia, com esse nome estranho, Rosas, John Rushdoony. Rosas, parece rosa, né, com um U no meio, Rosas, John Rushdoony. Ele é um pastor presbiteriano, nascido nos Estados Unidos, porém de família armênia. Na próxima aula eu vou contar um pouco da história dele. E ele escreveu uma obra em 1972, 73 por aí, chamada Institutas da Lei Bíblica. Institutas da Lei Bíblica. Para quem não é presbiteriano, talvez não se lembre, mas Calvino escreveu uma obra publicada no Brasil em diversos volumes, 3 ou mais, dependendo da edição, chamada Institutas da Fé Cristã. Esse Rushdoony propositalmente chama a sua obra de Institutas da Lei Bíblica, uma obra massiva, mais de 1000 páginas, em 3 volumes. Que nessa obra, então, ele propõe simplesmente a reconstrução da sociedade de acordo com a lei bíblica. Então é isso que significa reconstrucionismo. Reconstruir o país sobre o único fundamento válido. Qual é este fundamento? A lei bíblica. Lei bíblica significa tudo que está na Bíblia e que não foi expressamente revogado. Portanto, toda a lei do Antigo Testamento, com seus crimes capitais, modos de execução, como apedrejamento e outros, tudo isso está válido a menos que tenha sido expressamente revogado no Novo Testamento. Se não foi revogado, está válido.
Então pensem na radicalidade desta proposta e nas implicações que ela vai ter. O primeiro registro desta ideia do reconstrucionismo está num livro do Rushdoony em 1965, quando ele fundou a sua ONG, chamada Fundação, a sua fundação, né, chamada Fundação Calcedônia. Calcedônia não é um nome escolhido por acaso, é um nome de um concílio que definiu a ortodoxia cristã lá nos idos dos anos 400 e bolinha, e ele então deu esse nome à sua fundação, e através dessa fundação ele vai financiar a sua literatura, sua missão, propagando essas ideias por todo o país. Mas na próxima aula eu falo mais sobre o Rushdoony, porque é muito importante conhecer a história dele, a vida dele, a missão dele, para a gente entender o reconstrucionismo. O que ele propõe, então, em rápidas palavras, reconstruir a nação, transformar todos os aspectos da cultura a partir da lei bíblica e dos valores cristãos. Os cristãos não estavam preparados para essa tarefa. Em vez de evangelizar descrentes, Rushdoony se dedicou a ensinar os crentes, para que os cristãos fossem reconstruídos, mudança de mente, mudança da missão. Somente cristãos reconstruídos poderiam salvar os Estados Unidos da ameaça do liberalismo estatista, da decadência moral, do secularismo, do comunismo e da governação global. É interessante ler essa definição porque ela define quem são os agentes cristãos, mas não qualquer cristão. Cristão que foi doutrinado por essa visão reconstrucionista. O cristão comum não está preparado para a tarefa. Portanto, o Rushdoony concentra seu ministério em cristãos, em mudar a visão dos cristãos. E é interessante também nessa definição a definição de inimigos, né? O liberalismo estatista, ou seja, o Estado secular, a decadência moral, que segundo eles é promovida pelo secularismo, pelo comunismo, né? E tudo isso caminhando para um controle global secular. Ao definir esses inimigos, eles então definem e condicionam a sua tarefa, né? A tarefa da reconstrução. O reconstrucionismo cristão, desculpem, é muito dependente do nacionalismo cristão. Lembrem que eu falei para vocês que o nacionalismo é uma tese de longa data, que vem desde a Guerra Civil, desde o passado dos Estados Unidos, mas que sofreu um grande reavivamento no pós-guerra, como força de coesão da nação diante da ameaça comunista, por exemplo, diante do secularismo, do humanismo, né? Então, a tese da nação cristã ela é muito importante para o reconstrucionismo. Por quê? Porque, como eu falei, é a nação cristã que está sob ameaça. É a nação cristã que está sendo destruída. O que precisa ser reconstruído? A nação cristã. Então eles vão bater muito fortemente nessa tese de que os Estados Unidos foram fundados por cristãos, que a Declaração de Independência é um documento cristão e que a Constituição dos Estados Unidos deve ser subordinada à fé cristã, portanto, à lei bíblica. Acima da Constituição deve estar a lei bíblica. E toda lei que não confirmar a lei bíblica, não estiver sob o guarda-chuva da lei bíblica, o Estado ou qualquer conduta, qualquer aspecto da cultura que não esteja sob a lei bíblica, não tem validade e deve ser
destituída, deve ser revogada para que a lei do país reflita a lei de Deus, né? Então, esta é, em rápidas palavras, o que é o reconstrucionismo. Bom, eu quero fazer com vocês agora uma exposição de certos conceitos, de certos termos que são importantes para a compreensão do reconstrucionismo. E na próxima aula eu vou apresentar então a biografia dos principais pensadores. Esse nome que eu já citei, né? O Rousas John Rushdoony, depois outro, Greg Bunsen, que é muito importante, vou falar dele na próxima aula, e Gary North, que morreu agora, recentemente, acho que em 2024, então foi o mais longevo dos três, acho que era também o mais novo, o mais longevo dos três e que atuou fortemente até 2024, se não me engano, 2021, 2024, mas na próxima aula eu falo a data correta. Então é assim que eu vou organizar essa exposição. Hoje eu preciso transmitir para vocês alguns conceitos. Esses conceitos são importantes para a gente entender o reconstrucionismo cristão. Na próxima aula eu vou me dedicar a expor biografias dos principais proponentes, porque a história deles se confunde com o reconstrucionismo. Então, conhecendo um pouco da história deles, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento e talvez, não vou garantir, mas talvez na terceira aula, né, daqui 2 semanas, eu conte um pouco ainda da história, da expansão do reconstrucionismo, como que ele fundiou, como que ele lastreou ideologicamente, filosoficamente, a teologia do domínio. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Bom dia para todos que estão aí. Está tudo bem? Deixe-me ver. Vamos entrar nas teorias do reconstrucionismo. Deixa eu ver quem está aqui. Bom dia, Anivaldo. Vamos lá, chat. O Miguel. Deixe-me ver aqui. Miguel, Luiz, Tiago, Marco Martins, Rosana, Carlos Pereira, beleza, vocês estão por aí, legal. O vídeo está em pé hoje, não consegui deitar o vídeo. Sérgio, Aildes, Carolina, beleza, vocês estão aí, vocês estão comigo. Edilamar também, bom dia a todos. Bom, gente, vamos lá então, reconstrucionismo cristão. Bom, fiz aqui um grande esforço para que vocês entendam a ideia do reconstrucionismo, né? Reconstruir o quê? O que está sendo destruído. O que está sendo destruído? A nação cristã. Como vamos reconstruir? Com base na Bíblia. Quem vai fazer isso? Os cristãos, desde que doutrinariamente preparados, né? E essa palavra, então, é o carro-chefe, digamos assim, da ideologia. Agora, para a gente entender o reconstrucionismo, a gente precisa fazer aqui uma visitação a certos termos. E um termo que pouca gente conhece é o neocalvinismo. Neocalvinismo. Que significa o quê? Neo é novo. Calvinismo é a doutrina de Calvino. Portanto, novo calvinismo. Por que novo calvinismo? Ora, o calvinismo vem de João Calvino, um reformador contemporâneo de Lutero, um dos grandes reformadores, né, francês, que atuou na Suíça, que rompeu com a Igreja Católica e que foi um grande teólogo da época da Reforma. Ele era jovem ainda e escreveu essa obra que até hoje é importantíssima, né? Eu já tive contato com ela, nunca a li completamente, mas ela se chama Institutas da Fé Cristã. Ela é o livro fundamental da Reforma, especialmente dos presbiterianos. O Calvino teve uma experiência política. O Calvino, depois que fugiu da França, viveu em Genebra e em Genebra implantou um governo cristão.
Então, o calvinismo enche os olhos dessa turma aqui, da qual eu estou falando hoje, porque, diferentemente do Lutero, que foi um reformador aliado dos bispos e trabalhou a ideia da separação dos governos, né? O príncipe tem sua própria autoridade e a igreja tem sua própria autoridade, e um não deve interferir na esfera do outro. O Calvino juntou as coisas. Não que o Calvino quisesse um governo cristão propriamente, mas ele contribuiu para o estabelecimento de um governo cristão, sob as regras do cristianismo. Então, Calvino é meio que assim um sonho de consumo para essa turma. Mas o neocalvinismo vai surgir no século XIX, na Holanda, em face, isso é muito importante, em face da Revolução Francesa do final do século XVIII, né, com todos os seus efeitos no século XIX, uma revolução que causou profundo impacto contra a fé, né, contra a fé de um modo geral, a fé cristã, é claro, porque a Europa era cristã, valorizando o liberalismo, portanto, sendo contra as monarquias, valorizando o racionalismo, né, o iluminismo, o secularismo. É a partir da Revolução Francesa que nós vamos acentuar, né, que nós vamos ter pela primeira vez na história, de modo massivo, a separação entre igreja e Estado, né? E alguns cristãos, alguns ramos cristãos vão valorizar profundamente esta posição. Esta posição vai ser adotada nos Estados Unidos, né? A Revolução Americana é anterior à Revolução Francesa. Portanto, nós estamos falando de uma mudança de paradigma muito grave que aconteceu na Europa. Ao mesmo tempo, Karl Marx e Engels estavam fazendo a crítica do capital e propondo também uma revolução do proletariado contra a burguesia. Então a Europa estava num caldeirão de revoluções. O neocalvinismo surge para ser contra este ambiente revolucionário, né? O principal nome aqui do neocalvinismo é um presbiteriano chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper nasceu em 1837, faleceu em 1920, aos 83 anos. Ele foi um teólogo calvinista, presbiteriano, era jornalista, então trabalhou também com a mídia, né, propagando os seus ideais, e acabou fundando um partido chamado antirrevolucionário. Esse partido do Abraham Kuyper era cristão conservador. Não sei se já deu para ligar aí alguns pontos, né? Cristão conservador. O nome do partido dele é antirrevolucionário. Ora, antirrevolução. Anti qual revolução? Anti a Revolução Francesa, anti a Revolução do proletariado, que estava sendo, ainda não havia acontecido, claro, mas iria acontecer, né? O Abraham Kuyper falece em 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa ocorre em 1917. Né? Então a Europa respirava esse ambiente revolucionário. Abraham Kuyper, na pequena Holanda luterana, né, presbiteriana luterana, mais presbiteriana do que luterana, promove então essa força política antirrevolucionária. E com esta força política ele acaba sendo primeiro-ministro holandês entre 1901 e 1905 e depois se torna também senador de 1913 a 1920. Seu movimento também ajuda a romper com a igreja oficial presbiteriana na Holanda. E ele cria as igrejas reformadas nos Países Baixos. Então, esse é o ambiente do neocalvinismo, né? Depois dele,
Tem outros nomes aí que os presbiterianos conhecem bem, como Herman Bavinck, Herman Dooyeweerd, Cornelius Van Til e outros, mas esses aqui são os mais conhecidos, né? Herman Bavinck, que é teólogo, Herman Dooyeweerd, que é mais filósofo, tem obras dele em português aí, os presbiterianos veneram, entre aspas, né? Tô brincando, esses homens, e o Cornelius Van Til, que é um holandês que migrou para os Estados Unidos, e esse Cornelius Van Til vai ser o elo de conexão, não pode falar elo de ligação, né? Vai ser o elo entre o neocalvinismo e o reconstrucionismo, e eu já vou explicar por quê. Então, Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Herman Dooyeweerd, esses homens eram holandeses e eles ajudaram a fundar e organizar o neocalvinismo. Qual é a principal diferença entre neocalvinismo em relação a Calvino? A diferença principal, né, em resumidas palavras, é que o Calvino se preocupou, dadas as suas circunstâncias lá no século XVI, Calvino se preocupou muito mais com os cristãos, com a igreja, com a teologia, com a salvação, com as questões teológicas dos cristãos. Lembrem que os cristãos estavam sob tensão profunda com a Igreja Católica e era necessário fundamentar bem a fé protestante, a fé não católica. Então, João Calvino se preocupou principalmente em estruturar a teologia sistemática, a teologia protestante, assim como Lutero e outros também fizeram. O neocalvinismo vai se expandir para todos os aspectos da cultura. O neocalvinismo ele vai adotar uma postura mais filosófica, no sentido de integrar a fé cristã reformada a todas as esferas da vida, política, cultura, educação, a economia, quer dizer, todas as áreas da vida. Por quê? Porque a revolução que estava graçando na Europa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que tinha influência da Revolução Francesa, e a revolução proposta por Marx, estava também se dirigindo a todos os aspectos da vida. Estava mudando todo o paradigma de organização social, todos os paradigmas. Então o neocalvinismo se sentiu desafiado a também avançar para todas as esferas da vida. Tem uma citação muito importante do Abraham Kuyper, que eu lia há tempos atrás, quando estava estudando teologia e não entendia, rimou tudo agora, né? Eu lia teologia e não entendia, né? Que define muito bem o que é o neocalvinismo. Todo lugar que você vai ler sobre o neocalvinismo, você vai encontrar essa expressão aqui, do Abraham Kuyper, abre aspas. Nenhuma parte do nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolada do resto. E não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Deu para entender? Vou ler de novo. Nenhuma parte do nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolada do resto. E não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ora, o que o Kuyper está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, a fé cristã não é uma fé isolada da vida. E tudo que existe é de Cristo. Não há nada, né? Cristo redimiu tudo. Ao morrer e ressuscitar, ele se tornou o Senhor, não apenas da minha vida, mas ele se tornou o Senhor do mundo. E tudo pertence a ele. Ora, eu não posso dizer que o Abraham Kuyper tinha noção do que iriam fazer com a frase dele. Mas não dá para negar que ele abriu o caminho para a teologia do domínio. Tem um provérbio que diz que o discípulo sempre vai além daquilo que o seu mestre diz, né? O discípulo é sempre o cara que estraga tudo que o mestre
pensou. E isso é verdade na questão do Abraham Kuyper, né? Eu li, por exemplo, que o apartheid sul-africano, que era a África do Sul foi colonizada por holandeses e depois por ingleses, né? E a igreja presbiteriana era muito forte na África do Sul, o próprio apartheid encontrou fundamento teológico em Abraham Kuyper, né? Para vocês terem uma ideia de como as ideias são perigosas, né? Bom, feita essa introdução, então, o Cornelius Van Til, que é o mais jovem aqui da turma, ele vai para os Estados Unidos. A família dele migra para os Estados Unidos no finalzinho do século XIX. E ele se torna um grande teólogo nos Estados Unidos. Especialmente um teólogo presbiteriano reformado. E ele vai desenvolver, a partir da teologia neocalvinista, uma forma de pensar o cristianismo chamada pressuposicionalismo. Meu Deus, que palavrão. Palavrão no sentido de palavra grande, bem entendido, né? Pressuposicionalismo, que vem de pressuposição, que vem de pré-suposição, ou seja, pressuposto. O que isso significa? O que é posto previamente na nossa mente. Esta forma de pensar, já vou explicar o que significa. Esta forma de pensar, o pressuposicionalismo, que é filha do neocalvinismo, vai ser cooptada pelo reconstrucionismo como uma tese fundamental. Então, o reconstrucionismo vai beber diretamente do pressuposicionalismo, não se preocupem, já vou explicar o que significa, e o pressuposicionalismo bebe do neocalvinismo. Portanto, o Rushdoony, que é um pastor presbiteriano, por meio do Cornelius Van Til, vai ter contato direto com Abraham Kuyper e com Abraham Kuyper diretamente com Calvino, de modo que eles criam um fio ideológico que vai ligar Calvino com seu governo da Genebra, os discípulos de Calvino que migraram para os Estados Unidos e que fundaram os Estados Unidos, o neocalvinismo na Holanda, que vai se opor à Revolução Francesa e à Revolução Marxista, né? E depois, por meio de Cornelius Van Til, vão encontrar todo o material necessário para elaborar profundamente o reconstrucionismo cristão. O reconstrucionismo cristão é um pensamento profundo. As obras dele são verdadeiros catataus, né, com U no final, catataus, massivos, que pouca gente lê, porque é material longo, extenso, filosófico, acadêmico, de alto nível. Mas eles desenharam uma visão de mundo abrangente, eles têm um plano que está traçado, um plano exaustivo. Eles pensaram sobre tudo que diz respeito à cultura. Tudo está preparado, escrito, planejado. Se as pessoas ainda não conhecem, é porque não têm estrutura intelectual para mergulhar nessa filosofia. Mas o que eles fizeram, eles prepararam todo o material que está aí disponível, né? Isso que eu quero contar para vocês na próxima aula. Antes de falar do preço, peraí, deixa eu ver deixa eu falar já do pressuposicionalismo, depois eu volto para falar da teonomia, tá? Não me deixem esquecer. O pressuposicionalismo é uma posição, digamos, acadêmica, filosófica, que significa o seguinte: ninguém desenvolve nenhum pensamento a partir do zero.
todo pensamento acadêmico, filosófico, econômico, religioso, tudo que você pensar não parte do zero, ou seja, a nossa mente não cria nada do zero. No fundo, ela parte de pressupostos. Pressupostos. O que significa a palavra pressuposto? O que é suposto previamente. Então, todo filósofo, por mais original que ele queira ser, por exemplo, o pessoal da Revolução Francesa, o pessoal marxista, o pessoal da Revolução Americana, os filósofos de um modo geral, os economistas, os políticos, os religiosos, ateus, todos eles, todo pensamento humano não parte do zero. Isso é impossível. Eles acreditam que é impossível o ser humano partir do ponto zero, como se ele fosse uma tábula rasa, uma folha em branco. Então, eles negam isso. O que eles colocam no lugar? Pressupostos. O que são pressupostos? O que é suposto previamente. Então, significa dizer que todo pensamento humano parte de uma base que já foi dada. De alguma forma, ela já foi dada. Ou por intuição, ou de alguma forma ela já foi dada. E aí eles vão dizer o seguinte: o único pressuposto válido para qualquer pensamento, em qualquer área, lembra do Abraham Kuyper dizendo, não há 1 cm² fora do domínio de Cristo? Então, voltando aqui. Todo pensamento depende de um fundamento, de um pressuposto válido. E esse pressuposto é a palavra de Deus. Fundamentalmente, a existência de Deus. Então, se você espremer todo o pensamento humano, só há 2 pontos de partida: a palavra de Deus ou a mente humana. Sendo que a palavra de Deus é válida, porque é fundamentada no próprio Deus, ou seja, Deus colocou o fundamento a partir do qual a gente pode partir para todo pensamento válido, racional, válido, verdadeiro. E o outro fundamento é a mente humana, porém esse é falso. Então, repetindo. Todo pensamento humano parte de pressupostos. Nenhum pensamento humano, nenhuma ciência, nenhuma arte, nenhum pensamento válido parte do zero. Isso é impossível. A mente humana não tem essa capacidade. Se você pegar todo o pensamento humano, você vai encontrar apenas 2 fundamentos, um válido e um falso. Qual é o válido? A palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é verdadeiro e ele oferece ao ser humano sua existência como ponto de partida. Portanto, apenas a partir de Deus o ser humano consegue pensar pensamentos válidos em todas as áreas. Quem não parte de Deus, da palavra de Deus, da existência de Deus, parte da mente humana. Porém, está elaborando sobre pensamento inválido, falso. Por quê? Porque nega a existência de Deus. Então, o pressuposicionalismo requer que todos partam da existência de Deus. Não há diálogo, não há nenhuma conversa possível com o ateu ou com quem não é cristão. Por quê? Porque ele parte da mente humana. E tem mais. A mente humana, o ser humano sem Deus, o ser humano que não acredita em Cristo, está profundamente depravado nos seus pecados e tudo o que ele faz é manchado pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Eu não sei se dá para entender o quanto isto é radical, o quanto isto é
potencialmente violento, né? Porque você está dizendo que ou você é cristão ou você é nada. Ou você parte de onde eu parto, eu, cristão, parto, da Bíblia, ou então nenhum diálogo é possível. Esta é uma crítica profunda contra o mundo, contra a sociedade, contra o secularismo, contra as outras religiões, e também é uma crítica profunda contra os outros cristãos, porque até então a teologia vinha estabelecendo pontes de diálogo com quaisquer pessoas, né? A teologia moderna, por exemplo, a teologia liberal, estava se dedicando a estabelecer diálogos com todos os filósofos nas universidades, né? Com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, com o ateísmo, inclusive. Por quê? Porque os cristãos procuravam conversar com essas pessoas com base num terreno comum, no terreno intelectual, no terreno filosófico, científico. E por meio de evidências e de argumentações, defender seus pontos de vista, em respeito aos pontos de vista de quem discorda do cristianismo. Porém, o pressuposicionalismo, pelo menos em termos filosóficos, ele faz um corte profundo. Ou você parte da palavra de Deus, da existência de Deus, da revelação cristã, ou você parte da mente humana. Se vocês lembrarem da predestinação calvinista, né? Ou você é predestinado para Deus, ou você é predestinado para o mundo. Se você é predestinado para o mundo, você está em rebelião contra Deus. Portanto, tudo que você fizer é manchado pelo pecado e está sob condenação e sob a ira de Deus. Isso rompe todo o diálogo, né? Isso cria uma bolha, um isolacionismo, né? Impenetrável, insuperável, né? Então, só os cristãos podem produzir a verdadeira ciência. Por quê? Porque eles partem da verdade. Quem não é cristão não pode produzir um pensamento válido, porque o pressuposto por trás de tudo que ele faz e de tudo que ele pensa é falso. Por que é falso? Porque ele nega a existência de Deus. Então, tudo que ele pensa, tudo que ele produz, seja matemática, por exemplo, a coisa mais científica, racional possível, é falso. Por quê? Porque ele parte de um fundamento falso. Ele está em contradição com a realidade, com a existência. Já o cristão, não. O cristão, tudo que ele faz, parte da palavra de Deus, portanto, é inerentemente saudável e válido, e, portanto, o cristão é que tem a rédea do mundo na mão. Veja, é importante dizer o seguinte, isso aqui é Cornélio Spantilo. É importante dizer o seguinte, o pressuposicionalismo não apoia o reconstrucionismo, mas forneceu a peça que faltava para o reconstrucionismo fechar seu sistema filosófico. Ou seja, a intenção de Cornelius, o holandês americano, não era pregar o domínio da sociedade. Mas assim como Abraham Kuyper abriu caminho para a dominação, Cornélio Spantил também abriu caminho para a dominação. Ou seja, ele deixou a bomba armada, né? Só precisava chegar alguém para puxar o pino da granada e explodir tudo, né? Então, às vezes dá até um pouco de dó desses mestres, né? Porque eles não geraram o problema, mas eles criaram as condições para o surgimento do problema. Bom, deixe-me ver aqui como é que vocês estão. Não se assustem com os nomes, né? Reconstrucionismo é um movimento cristão de reconstrução. Neocalvinismo é uma nova forma de calvinismo que foi concebida para enfrentar as revoluções europeias e para defender
o avanço do cristianismo sobre todas as áreas, né? E agora o pressuposicionalismo, que é um modo, digamos, filosófico de pensar para enfrentar todos os outros pensamentos, né? Vejam que, em comum, esses cristãos se sentem ameaçados. E se você se sente ameaçado, cara, aí você se torna uma presa fácil também, né? Gente, se tiver algum comentário, se tiver difícil, se tiver muito ismo aí, né? Pô, esse cara hoje só está falando em ismo, né? Reconstrucionismo, neocalvinismo, pressuposicionalismo, tá ficando complicado. Coloquem aí suas perguntas para eu saber se posso ajudar de alguma forma. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Ninguém parará. Reconstrucionismo, pura opressão em nome de Deus. Pelo menos para os outros, né? Para os outros é opressão, né? Para os cristãos vai ser dominação. Eles vão estar do lado de cima, né? Legal. Bom, vamos em frente então, porque tem muito ismo aqui ainda, né? Uma outra coisa importante que eu até já mencionei aqui, mas é legal a gente aprofundar, porque vai ser muito importante para a próxima aula, é uma palavra, essa não termina com ismo, essa é teonomia. Parece com teologia, né? Parece com teocracia. Teonomia. O que significa teonomia? Já ouviu essa palavra? Teonomia. Teonômico. Teonomos. Bom, como dá para perceber, a palavra é grega. Teo significa Deus e nomos significa lei. Portanto, literalmente, teonomos significa lei de Deus, significando lei da Bíblia, ou lei bíblica. Lembra que eu falei que o reconstrucionismo propõe a reconstrução da sociedade pela lei bíblica? Então, poderia dizer agora que o reconstrucionismo propõe a reconstrução da nação, todas as áreas, né? Todas as esferas da sociedade, por meio da lei bíblica, portanto, por meio da teonomia, a lei de Deus, né? Teonomia significa, então, a aplicação da lei de Deus a todas as áreas da vida de todas as pessoas. Vê se você consegue entender a força, a violência disso. A aplicação da lei de Deus a todas as áreas da vida. Tudo bem, para um cristão, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, de fato governam todas as áreas da nossa vida. É claro que aí entra a interpretação, né? A hermenêutica. A gente não vai pegar uma lei do Antigo Testamento e aplicar diretamente à nossa vida hoje, né? Nós, cristãos, fazemos uma hermenêutica refinada para entendermos o Evangelho e, através do Evangelho, compreendemos o que a Bíblia quer dizer para o nosso tempo hoje. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte: toda a lei de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aplicada a todas as áreas da vida de todas as pessoas. Não importa se você é cristão ou não. A lei de Deus é o único fundamento para a nação. Esta aplicação da lei de Deus é baseada na convicção de que Deus é a última fonte de autoridade. Ora, há alguma autoridade além de Deus? Não. Onde Deus expressa sua lei? Na Bíblia. Portanto, todas as pessoas do mundo devem se submeter à lei de Deus. Ah, mas tem as leis humanas, tem as legislações, os cânones, as constituições federais de cada país. Tudo bem, mas elas devem refletir ou devem ser interpretadas com base na lei de Deus. Qualquer lei que não seja baseada na Bíblia constitui uma afronta e uma rebelião contra Deus.
Vou dar um tempinho assim para beber água para você sentir o soco no estômago que isso significa. Uma coisa, sou eu cristão, você cristão, cristã, dizer eu quero obedecer a Deus. Toda a lei de Deus se resume no amor e é assim que eu quero viver. Ler os evangelhos, ler os apóstolos, ler o Antigo Testamento, interpretá-lo de acordo com o Novo Testamento, né? Coisas que eram crimes de morte, por exemplo, no Antigo Testamento. Hoje, Jesus mudou a lei. Ouvistes que foi dito, farão assim, eu, porém, vos digo, farão de outra forma. Tem a lei do país, a qual eu estou submetido, né? Se essa lei do país afronta a lei de Deus, bom, aí está criado um problema jurídico aí que precisa ser resolvido, mas normalmente isso não acontece. Os cristãos podem viver no mundo inteiro sem grandes problemas com a lei civil, com a lei penal, com a lei do país, né? É muito raro um cristão invocar objeção de consciência para não cumprir, né, ou desobediência civil, por exemplo, para descumprir uma lei humana. Isso é muito raro na Europa, nas Américas, de um modo geral, né? Claro que há problemas no mundo com respeito a isso. Mas a teonomia é uma navalha, né? É uma espada que corta o problema na raiz, radical. Né? Raiz aqui no sentido de radical. Ou seja, a lei de Deus, como está na Bíblia, deve ser aplicada a todas as áreas da vida de todas as pessoas. Por quê? Porque a lei de Deus é eterna e ela reflete a vontade de Deus e toda a autoridade emana de Deus. Que autoridade emana do povo? O caramba! Toda a autoridade emana de Deus. E se você não concorda com isso, você passa a ser inimigo de Deus. Ora, inimigo de Deus é meu inimigo. Então nós vamos ter aqui um problema. Isso não faz lembrar lá certas regiões ultra radicais do Islã que aplica a Sharia, diretamente, né, em algumas, né, nenhum país do mundo aplica a Sharia, vou falar Sharia, literalmente em todas as questões, né? Às vezes tem muita maledicência aqui no Ocidente a respeito do Islã, né? Mas, de certa forma, esses caras não estão propondo uma ditadura cristã, né? Aí você se pergunta por que os cristãos têm tão pouco apreço pela democracia, né? Então, esta teonomia é parte fundamental do reconstrucionismo. O que o reconstrucionismo propõe é que toda a sociedade seja governada pela lei de Deus. Para eles, não existe lei secular. Toda lei é essencialmente religiosa. Toda lei é religiosa. Por quê? Porque ela tem que invocar uma autoridade superior, né? Ora, se eu sou igual a você, o que me dá o direito de fazer uma lei para você cumprir? Se eu sou igual a você, eu tenho que invocar uma autoridade superior. Qual é a autoridade superior da Constituição Federal do Brasil, por exemplo? O povo, reunida em Assembleia, Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte recebeu poderes excepcionais para elaborar a Constituição Federal e depois essa Assembleia Constituinte é dissolvida e a sua autoridade está lá consubstanciada na Constituição Federal. Portanto, toda lei tem que invocar uma autoridade superior. O povo reunido ou representado no Congresso tem autoridade para sancionar leis. Então a gente cria uma instância superior
para criar leis. Para o reconstrucionismo, quando a gente faz isso, a gente está criando uma divindade. A gente está colocando alguém no lugar de Deus e, portanto, esse é o Deus da nossa sociedade e, portanto, é uma idolatria. Por isso, para eles, para o reconstrucionismo cristão, o secularismo é uma religião e o Estado é um Deus e, portanto, é inimigo de Deus e, portanto, tem que ser derrotado e vencido. Vou repetir. Para o reconstrucionismo cristão, o secularismo não é a ausência de religião, é uma religião. E o Estado é um Deus. Que ente é esse que governa nossas vidas, que faz leis, que pune, que proíbe? Quem é essa entidade supra-humana chamada Estado? Ora, é um Deus. Na prática, ele faz o papel de um Deus. Ele governa nossas vidas, ele diz para a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer. Ele define, por exemplo, o que vai ser ensinado nas escolas, o que não vai ser ensinado nas escolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte proibiu a leitura da Bíblia na escola, proibiu oração na escola. A Suprema Corte autorizou o aborto. Então, esta entidade, Estado, é um Deus. E, portanto, toda lei é religiosa. A diferença é que eu, como cristão, quero seguir a lei de Deus e você, como não cristão, quer seguir a lei do Estado. Então, eu tenho um Deus, o Deus verdadeiro, e você tem um Deus falso. Você é um idólatra, portanto, você é um inimigo de Deus. E cá para nós, meu inimigo também. Né? De quebra, meu inimigo também. E merece ser eliminado, porque Deus vai te eliminar de qualquer forma. Né? O teu destino é a punição eterna, é a pena capital. Você vai ser morto. E a lei de Deus, cá para nós, manda matar. Então é simples assim. Né? Por exemplo, adultério é pecado, e é pecado mortal. A lei de Deus manda matar homem e mulher. Ponto, acabou. Não tem o que discutir, está lá na lei. A congregação executará o adúltero e a adúltera. Ponto, acabou. Não tem discussão. Essa lei nunca foi revogada. Ah, mas Jesus e tal. Mas Jesus não revogou a lei. Ele falou, eu vim para cumprir a lei. Então, a teonomia é extremamente grave. Ela faz uma proposição radical sem necessidade de hermenêutica. É o que está escrito e acabou. E a lei, mas a lei do país não permite. Dane-se a lei do país. A lei do país tem que se subordinar à lei de Deus. Aplicando aqui o pressuposicionalismo, você só tem duas formas de lei: a teonomia ou a autonomia. Ou você parte de Deus, da lei de Deus, ou você parte do povo. E o povo é ímpio, o povo é rebelde contra Deus, o povo está em pecado, portanto o povo não tem autoridade para fazer leis válidas. Ah, mas está escrito aqui no Código Penal, artigo tal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas não está na lei de Deus. Então, ponto, é uma lei ímpia. Essa lei é formulada em rebelião contra Deus. Pensem como isto é grave, né? Deixe-me falar aqui mais alguma coisa sobre a teonomia. O fundamento original é a lei eterna de Deus, como está registrada na Bíblia inteira. Tudo que está no Antigo Testamento é perfeitamente válido, a menos que expressamente revogada por um pronunciamento do Novo Testamento. Toda e qualquer prescrição do Antigo Testamento permanecerá legalmente vinculativa sob a nova dispensação, ou seja, sob o cristianismo, Novo Testamento. Se não em detalhes, pelo menos em princípio. Então é assim que eles pensam. E aí, gente, olha só, alguns pecados são condenados à morte. Por exemplo, sequestro, estupro, assassinato, blasfêmia, heresia, adultério, sodomia, bestialidade, homossexualidade, incesto, bruxaria, feitiçaria, astrologia,
rebeldia contra pai e mãe, violação do sábado e etc., são penas capitais. Devem ser executadas em qualquer lugar do mundo pessoas que praticarem esses pecados, porque são crimes capitais. É o que está escrito no Antigo Testamento, fim de papo. E principalmente por apedrejamento. O Gary North, que eu vou citar na próxima aula, falava, ele era economista, né? Ele falava assim, olha, devem ser executados e preferencialmente por apedrejamento. Por quê? Porque pedra é barata, tem em todo lugar e é uma punição exemplar, porque seria um grupo da sociedade, uma coletividade que faria a execução da pena. Então, é pedra mesmo e acabou. Não vamos inventar nenhum outro modo que não está na Bíblia. A Bíblia manda apedrejar. Então, é por meio da pedra, que é mais barato também. Simples assim, né? Então, para vocês terem uma ideia do que significa a teonomia, né? Nesse sistema de sociedade não há prisão, não há penitenciária. Por quê? Ou o crime é execução, a pessoa é executada por apedrejamento, ou então ela vai vai receber um castigo físico, o açoitamento, o chicoteamento, como se fazia no Antigo Testamento, ou então ela vai ser escrava por dívidas. Há cristãos hoje nos Estados Unidos que defendem a escravidão, não a escravidão racial propriamente, embora eles tenham muito problema com o racismo, mas eles adotam a escravidão por dívidas. Ora, se uma pessoa cometeu um certo prejuízo e ela não tem com que pagar, ela fica obrigada a me servir de graça por tantos anos até que ela pague a dívida. Portanto, o sistema penitenciário não será um problema na sociedade reconstruída. Por quê? Porque não haverá gente cumprindo pena. Eles pensam assim, quando você mantém um cara 20 anos preso, quem está sendo penalizado é a sociedade, que a sociedade está tendo que custear aquele padrão de vida. Se o cara for reduzido à escravidão, reduzido a trabalho escravo e ser obrigado a trabalhar 20 anos para uma determinada empresa, ponto. Ele não custa nada para a sociedade, ele está pagando a dívida e ele vai sair quitado. Né? Então é isso que eles estão propondo, um retrocesso inimaginável, né? De acordo com o que nós já progredimos hoje, do que nós já avançamos hoje, inclusive pelo humanismo cristão. Então, gente, bom, tenho aqui mais um termo, deixe-me ver aqui se tem alguma... José Carlos, bom dia, deixa eu ver aqui quem que eu estou vendo no chat que eu não falei ainda. Bom dia, Elton. Boa aula para todos, beleza. Deixe-me ver aqui no YouTube. Ivete, bom dia. Brisídio, bom dia. Bom dia com as divinas bênçãos, Luiz Marcos. Ita Marques. Opa, estou falando de Marques hoje. Bom dia. Bom, gente, espero que vocês estejam absorvendo o que eu estou falando. Reconheço que não é um assunto fácil, mas, como eu tenho falado desde o começo, nós temos que enfrentar esse bicho. Nós temos que enfrentar, porque o desafio é muito forte, muito intenso, e nós temos que entender minimamente esse material. Eu não sei se vocês perceberam até agora como essas ideias estão presentes no nosso evangelicalismo aqui no Brasil, entre os cristãos, né? O que está por trás da ação política, da militância dos cristãos? Talvez o irmãozinho, a irmãzinha lá na ponta, lá, o carinha que invadiu o Congresso em 8 de janeiro, não saiba. Mas por trás e por baixo, onde estão as grandes lideranças, que têm suas conexões com este acervo ideológico, eles sabem o que estão fazendo. Se você se perguntar
Por que que os presbiterianos participaram tão ativamente do governo Bolsonaro? Você não ficou surpreso com isso? A gente não esperava que seriam os pentecostais, os neopentecostais, que estariam ali na linha de frente do governo Bolsonaro? Por que que vão aparecer ministros presbiterianos e gente graúda presbiteriana no governo, primeiro e segundo escalão do governo Bolsonaro? Sem contar o apoio ideológico, o apoio eleitoral, né? As igrejas que estacionaram ônibus no seu estacionamento para colher assinaturas para apoiar a tentativa de criação daquele partido que o Bolsonaro tentou criar e não deu certo, né? Aliança pelo Brasil, lembram disso? Por que que os presbiterianos foram cooptados tão facilmente? Talvez eles nem saibam. Talvez o irmãozinho da igreja presbiteriana, reformada e tal, não saiba. Mas os seus teólogos lá do Mackenzie, lá né, Martin Busser e tal, o pessoal, o núcleo acadêmico calvinista, neocalvinista, reformado aqui no Brasil, sabem. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles leem essa literatura. Essa parte dessa literatura está sendo comercializada em português aqui no Brasil. Não é uma literatura popular, nem é fácil de ler, nem é acessível. Mas eles vão transmitindo e simplificando isso de modo que naquele seminário, lá sobre o mandato de Sete Montes, o irmãozinho lá na ponta, a irmãzinha, lá no cursinho de fim de semana, está consumindo em forma diluída este material aqui que foi preparado nas academias, né? nas universidades presbiterianas dos Estados Unidos. Então vale a pena você saber minimamente o que é o neocalvinismo, né? Esses grandes teólogos calvinistas do Brasil são neocalvinistas, né? Então eles talvez não vão dizer isso abertamente, mas são, né? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, né? Todo esse pessoal bebe no neocalvinismo, é óbvio, né? E seus discípulos, né? E essa turma toda aí, presbiteriana, acadêmica, que gera e que produz o núcleo teológico, né? Um dos maiores centros de elaboração teológica no Brasil, né? E são ortodoxos, claro, há muito material bom, não estou dizendo que eles são longe de mim, né? Chamar esses homens de qualquer coisa que não teólogos ortodoxos, né? Mas eles bebem no neocalvinismo, né? E no fundo, mesmo que neguem, né? Mesmo que elegantemente neguem vínculo com o reconstrucionismo, eu considero muito difícil que eles escapem. Porque o reconstrucionismo foi muito longe, muito fundo, estabeleceu novos marcos para o presbiterianismo e é muito difícil ser presbiteriano reformado e escapar do reconstrucionismo. É muito difícil. Teria que fazer uma autocrítica muito pesada, muito profunda. Teria que mergulhar fundo. São como fios, né, de um tecido que estão tão entremeados que para você desfazer vai dar muito trabalho, né? Essa é a percepção que eu tenho. Bom, mais um termo aqui que eu queria colocar rapidamente, que faz é muito importante para o que nós vamos estudar na próxima aula ou nas próximas duas aulas, é uma doutrina que vem lá do Calvino, mas especialmente do Abraham Kuyper, é atribuído a ele, pelo menos, o desenvolvimento dessa doutrina, que é a doutrina das esferas, ou soberania das esferas. O Abraham Kuyper pensava a sociedade como sendo núcleos ou esferas, vou usar o termo que ele usa, esferas independentes. Então, a economia, o governo, a escola, a família, a igreja, cada uma dessas áreas são esferas autônomas. Uma não deve interferir na esfera da outra. Por quê?
Porque Deus criou todas essas esferas, cada uma tem sua própria lei de Deus, cada uma tem sua própria autonomia, sua própria jurisdição, e uma não deve interferir na outra. Essa foi uma forma muito criativa de Abraham Kuyper defender a sociedade holandesa dos efeitos da Revolução Francesa, comunista e outras que estavam pipocando, né, na Europa do século XIX e XX. Né? Soberania da esfera. O reconstrucionismo cristão vai se apropriar desta doutrina de Abraham Kuyper, neocalvinista, e vai simplificá-la, vai reduzi-la em três esferas. Três esferas que, segundo ele, se não me engano, o Abraham Kuyper fala em 7 ou mais. Não vem ao caso. Eu quero falar do reconstrucionismo. O reconstrucionismo resume essas esferas de Kuyper em três, que são, nesta ordem, família, igreja e Estado. De acordo com o reconstrucionismo, Deus criou estas esferas. Essas esferas são autônomas. Significa dizer que a família não deve interferir na igreja, a igreja não deve interferir na família, o Estado não deve interferir na família, o Estado não deve interferir na igreja. Mas isso não significa separação entre igreja e Estado. Significa dizer que família tem sua própria autonomia e suas próprias leis dadas por Deus, que a igreja tem sua própria autonomia e sua própria jurisdição e suas próprias leis dadas por Deus, e que o Estado também tem sua jurisdição e suas leis dadas por Deus. De modo que família, igreja e Estado respondem a Deus. Então, não é desejo do reconstrucionismo que a igreja governe o Estado. Não é que a igreja vai se apropriar do Estado, como parece, apagando a separação entre igreja e Estado. Pelo contrário, o que eles querem é que as leis de Deus, teonomia, o sistema teonômico governe a família, a reunião de famílias compõe a igreja forma suas próprias leis, a igreja governa suas próprias competências, né, seus temas dados a elas por Deus, e o Estado tem autonomia e jurisdição e competência apenas para aquilo que a lei de Deus permite. Aí eles fazem uma teologia do que compete à família, uma teologia do que compete à igreja, uma teologia do que compete ao Estado e fixa isso como se fosse a lei de Deus. Ponto. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês entenderem a gravidade disso. A educação não é da competência do Estado, é da competência da família. Deu para entender? Deu para entender o problema da educação? Então, o reconstrucionismo cristão quer acabar com o Ministério da Educação. O Donald Trump não acabou com, como é que chama lá, o Departamento da Educação Nacional no primeiro mês de governo dele? Ideia reconstrucionista. Eles atribuem a educação à família. Por quê? Porque na Bíblia está escrito lá, pai e mãe educar os seus filhos, etc, etc. Homeschooling, educação doméstica. Pai e mãe têm que ensinar português, geografia, filosofia, matemática, geometria, etc, etc, para os seus filhos. Por quê? Porque está na Bíblia. Ponto. Então eles querem acabar com a educação pública. Eles fizeram uma investida profunda nos Estados Unidos para acabar com a educação pública. Por quê? Porque a educação é da competência da família. No máximo, eles admitem
que famílias se reúnam e formem as escolas confessionais. Então, uma igreja, por exemplo, pode ter uma escola batista, uma escola adventista, uma escola luterana. Isso está de acordo, mas é a escola, né? Sem interferência do Estado. Sem interferência do Estado. Isso deu uma confusão nos Estados Unidos que vocês não fazem ideia. Talvez mais para frente eu fale aqui alguma coisa. A família deve ser patriarcal, a mulher deve ser submissa ao marido, os filhos devem ser submissos aos pais. Não sei se você já viu aquela figurinha do guarda-chuva, né? Que tem aqui em cima Jesus Cristo, depois o marido, depois a mulher, depois os filhos. Aquela figurinha é da cartilha reconstrucionista. Está aí em português, coloca aí no Google aí, guarda-chuva, marido, submissão, mulher e filhos, que você vai encontrar. Aquele desenho foi elaborado para constar em cartilhas do homeschooling nos Estados Unidos. Está circulando aí. Está circulando aí. É lei de Deus, esfera da família. O Estado não pode interferir. Lembra quando votaram a lei Menino Bernardo, a gritaria que os cristãos fizeram, política, para jogar a sociedade contra o governo? E aí eu falei, cara, vocês estão ficando contra o governo na promulgação dessa lei e vocês vão ficar a favor da violência contra crianças, que absurdo! A que ponto chega, né? Mas qual foi a gritaria? O governo está interferindo na esfera da família. Eu disciplino meu filho como eu quiser. A Bíblia manda bater e eu vou bater. E se o governo vier aqui, eu vou praticar desobediência civil e etc. Isso é um problema gravíssimo. Tem um curso aqui no meu canal sobre disciplina de crianças. Está errado. A interpretação está errada. E erro é o que se espera. O que se espera de uma leitura fundamentalista da Bíblia, senão o erro, a perversidade, a violência, né? Então, os homens devem ser os provedores e governadores da casa, as mulheres devem se ocupar das atividades domésticas, não devem trabalhar fora. A educação e a economia são atividades de competência das famílias. Então, se você perguntar para um reconstrucionista, tá, mas onde que entra aqui o poder econômico? O poder econômico é a atividade das famílias. Cada família desenvolve a sua atividade econômica e provê seu próprio sustento. Não há que ter nenhuma interferência do Estado. Com isso, eles foram parar no mais extremado liberalismo econômico, né? O mercado, adora o reconstrucionismo nesse sentido, né? A igreja deve assegurar a autonomia das famílias. Então, como as igrejas são formadas por famílias, esse conjunto de famílias forma um tipo de conselho, né? E que promove os valores cristãos na sociedade. Então, a igreja é responsável por replicar o cristianismo, por exercer disciplina contra pecados. Então, muitos dos problemas que hoje iriam para a justiça, tribunal de pequenas causas e etc., ficaria na esfera da igreja. A igreja que julgaria, pensem nisso, a igreja seria responsável por estabelecer tribunais e julgar questões de pequena causa, né? E ela também seria responsável por limitar o poder do Estado. Então, a igreja é um tipo de fiscal do Estado. Ela é que vai dizer para o Estado, chega para lá, isso aqui é esfera minha. Por exemplo, justiça social não é esfera do Estado, é esfera da igreja. Já viu isso por aí? É a igreja que tem que fazer filantropia. O governo George Bush, por exemplo, deu grande importância às ONGs cristãs, responsabilizando-as por administrar bilhões de dólares, porque a igreja que é responsável por caridade, por assistência social, e não o governo. E isso está de acordo com o reconstrucionismo cristão. Você não sabia, não é? Mas é o reconstrucionismo cristão. O reconstrucionismo cristão quer se manter
sutil e escondido, mas ele aparece aí. Tá? E qual é então o papel do Estado? O papel do Estado é o Estado mínimo. É o Estado mínimo. Basicamente, punir, proteger direitos dos cidadãos, especialmente a propriedade privada, defender o país de agressões externas, né? Por exemplo, tem que ter forças armadas. Para quê? Porque uma família não consegue defender de uma grande agressão. Então tem que ter forças armadas, tem que ter diplomacia, tem que ter polícia, tem que ter tribunal. Essa é a função do Estado. É a mais pura definição do Estado mínimo. Para que serve o Estado? Para punir os malfeitores, para proteger os cidadãos, especialmente propriedade privada, né, que é o fundamento da economia liberal, e para defesa externa, para tribunal, para relações diplomáticas. Fora isso, não precisamos do Estado. O mercado agradece. Né? E aí você vê claramente como que todos esses termos que eu falei aqui, como eles como eles convergem, né, para o espírito antirrevolucionário, né, e para as posições radicais que eles foram tomando ao longo do tempo até chegar agora. Bom, o que eu quis falar hoje é uma série de termos para que vocês fiquem familiarizados com o que eu vou tratar nas próximas duas aulas. Deixe-me ver aqui. O Anivaldo, deixa eu ver se tem mais algum comentário. O José Carlos colocou. Peraí, deixa eu ver aqui para não perder ninguém. O José Carlos falou: vou criar a aliança por Jesus Nazareno. É isso aí. Temos que evangelizar os cristãos, né, irmão? Aí, Dilamar, ouvi falar de uma dessas escolas nesse formato aqui em Curitiba. Não fazia ideia que tinha relação com essa teoria. A Damares, na época da Damares, né, eles fortaleceram essa ideia do homeschooling. Né? Isso está parado aí no Congresso, etc., está gerando conflito, mas mais cedo ou mais tarde vai passar. Né? Mais cedo ou mais tarde isso vai dar certo, porque isso é muito importante para... Lembra que eu falei dos cristãos doutrinados? É muito importante a escola cristã para o reconstrucionismo cristão. Por quê? Porque é ali que você vai preparar o exército do futuro. Na escola secular você não pode fazer isso. Na escola doméstica, na escola da igreja, você pode. O Anivaldo, precisamos sempre buscar o conhecimento desses movimentos para entender que eles se repetem em ciclos de poder, onde religião e política estão e sempre se unem para nos escravizar, nos extorquir, nos manobrar. Tudo isso em nome de Deus, exatamente isso. Obrigado, Anivaldo, obrigado pelo seu apoio também. Deixe-me ver aqui no YouTube se tem algum comentário. Hoje eu tive que gravar na posição da câmera aqui vertical, espero que tenha dado tudo certo. Vamos lá, vamos para o fechamento. Deixa eu ver aqui os comentários. Carlos, dá para entender o Estado não servir para auxílio de todos os cidadãos, apenas aos ricos, bancos, agro-americanos. Claro, o Estado mínimo vai servir aos privilegiados. Né? A Rosana, eu não consigo entender como essas ideias possam prosperar quando se olha para Jesus e seu ministério, quando se vê que Jesus jamais buscou dominar, mesmo sendo quem era. É estarrecedor, exatamente. É estarrecedor. Vocês vão ficar impressionados nas próximas duas aulas. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem, exatamente. Lembrança aqui do Jorge Santos. Cris, Ritmo e Pesquisa. Finalmente um canal que está disposto a esclarecer a sociedade sobre o perigo da teologia do domínio com profundidade e competência. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao canal. Fábio Assis, presbítero Fábio de Minas Gerais. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. E o Jorge, novamente, saber intelectualmente que Deus existe e até crer desta maneira não significa nada. A verdadeira fé não é apenas reconhecer, mas leva o que crê à obediência e à adoração. Exatamente. Exatamente. Aí vocês veem os furos, né,
do sistema, que permite ser, permite não, pretende ser, né, coerente, profundo e tal, mas como deixa de enxergar o óbvio, né? Como a Rosana falou, o óbvio, né? Como conseguem fazer uma ideologia dessa a partir do Cristo, né? Então, assim, é muito curioso como um engano, né, se infiltra em boas iniciativas, né? Ninguém aqui está atacando pedra em Calvino, Abraham Kuyper e todos esses homens, né? Mas o erro se insinuou para dentro destas teologias. E cabe a nós, como foi dito aqui, fazer esta crítica e evitar esses erros, porque nós somos responsáveis, né? Gente, muito obrigado. Estourei aqui meu tempo. Nos vemos no próximo domingo. Um forte abraço a todos, uma boa semana. Tchau.